Bom, abordando aqui agora o tema do repository, que é um outro pattern, né? É, Aí eu vou mostrar para vocês como que ele trabalha, né? E depois a gente vai mostrar ele em conjunto e com o Unity of Work, porque é um casamento bacana. Basicamente, o padrão repository é um padrão também já manjado aí de mercado, a maioria dos temas aí, principalmente o pessoal trabalha de 3 camadas, tal, já implementa o repository, né? Uma camada aí que é responsável por lidar com essas entidades, principalmente na parte de processamento dessa informação em um banco de dados. É, Então, seguindo esse modelinho, esse exemplo, a gente tem aqui uma camada lógica, né, de negócio, e tem a transação em si, né, a troca de informações com uma outra camada, passando um objeto de entidade, e no meu repository eu tenho a parte de mapeamento desse objeto e a parte ele colocou de query object, mas é query language ou consulta ou persistência, depende do data source que você estiver utilizando, no caso o banco de dados. Então, esse é o repository, é o cara aí responsável por manipular esses dados aí, principalmente na parte de armazenamento em banco de dados. Bom, repository está manjado, né, para todo mundo. Deixa agora eu mostrar uma outra imagem. E essa, e essa imagem é onde a gente tem um casamento aí perfeito dos dois patterns aí trabalhando em conjunto. Então, na primeira coluna aqui eu tenho a minha controller, né, fazendo uso do repository, né, que é o nosso padrão repository, e ele cria um contexto lá de Entity Framework, provavelmente, e vai persistir no banco de dados. Beleza? Repositório com Unity of Work, com unidade de trabalho. Então, with repository plus Unity of Work. Então, eu continuo com a minha controller. Eu tenho aqui minha unidade de trabalho, que é essa classe aqui que eu mencionei, né, Unity of Work. Dentro dela eu tenho as minhas interfaces, né, que são o meu contrato aí com os outros repositórios. E ele também faz a injeção do meu contexto e repassa para os repositórios. Então, assim, eu tenho o total controle do meu contexto. Então, por isso que a persistência fica no Unity of Work, na camada de Unity of Work. Eu manipulo os dados nos repositórios, porém, na hora de comitar, quem faz o processo é esse Unity of Work. O que a gente ganha com isso? Lembra que eu comentei lá do transação e tal? É nesse ponto que a gente quer tocar. Por quê? Porque a gente framework, todo mundo sabe que ele não trabalha com transaction scope muito bem. Ele trabalhou até uma certa época, depois não trabalha mais. E aí, dessa forma que a gente consegue fazer? A gente consegue manipular o contexto, então a gente pode ir lá fazendo os add, adicionando tudo mais, excluindo e etc, remove e tal. E quem bate o martelo de fato é essa camada Unity of Work, que é a camada unidade de trabalho. Então, assim, eu manipulo todos os dados nos repositórios e a persistência de fato, ou rollback, ou o que for que eu implementar, é feito a nível de Unity of Work. Eu fico repetindo várias vezes Unity of Work, tá ficando chato, né? Eu vou falar o agora. Então é isso. Por isso que eu falo que é um casamento perfeito. Eu tenho aí um padrão, né, que já é consolidado e a gestão desse padrão aí que ficou bem bacana nesse miolinho. Voltemos para cá. Para que a gente faça esse processo aí de redução de código duplicado e tal, para a gente não ter vários métodos de persistência em vários repositórios, o que a gente tem proposto aí com base em vários, eu peguei alguns blogs, alguns fóruns na internet aí, tipo créditos aí pro o Medium, Renato Groff, Baita.io, essa turminha aí que todo mundo já conhece, eles fiz um compilado aí do conteúdo que esse pessoal já trabalha e tal, na forma como que eu explico para passar para vocês. Então, levando em consideração nossos dois repositórios, né, eu tenho aqui o postagem e o postagem e o usuário. Lembra que a gente abriu aqui a interface do, do usuário e não tem nada? Esse é algo particular meu, né? Eu não gosto de ficar quebrando interface em outros arquivos, porque dessa forma facilita eu trabalhar
sem ter que ficar tipo, pô, onde está a interface? Onde está? Você tem que ficar dando F12 e tal. Então a interface está aqui em cima e a classe concreta já está aqui embaixo. Então você bate o olho e você já sabe onde que está. Então basicamente a minha interface ela herda de uma interface genérica. Então todos os meus repositórios vão herdar dessa interface genérica. Essa interface genérica ela tem aqui a parte de orientação a objeto, né, onde que eu tenho o RT aqui, onde que eu espero como se fosse tipagem, né, dessa interface. Então, essa interface ela possui alguns métodos padrões que é comum para todos os repositórios. Então, tem listar, selecionar, inserir, excluir, atualizar. E eu tenho aqui a implementação dessa interface. Então, da mesma forma, eu tenho o RT aqui. Eu implemento essa interface, né? Aqui eu tenho no meu consultor o contexto. Lembra que a gente fez lá a injeção do contexto manualmente em cada repositório? Como eles herdam do repositório genérico, a injeção é feita aqui. Então eu fiz a injeção aqui eu já seto o meu contexto padrão, né? O meu log se for necessário. Alguns métodos estão marcados como virtual. Por quê? Porque como é uma classe concreto, é, se eu usar dessa forma, eu vou seguir sempre a classe mãe, que é essa repositório. Se eu der um override na classe que é filha desse repositório genérico, aí eu consigo sobrescrever a informação do pai, que no caso é esse repositório genérico. Na verdade, eu devia ter colocado repositório base, caso ficava melhor. Então aqui eu não resolvi implementar o listar, eu implementei o selecionar, né, um find async. Eu implementei também aqui o inserir, né, o add async, e deixei os outros também como not implemented exception, porque aí eu deixo para cada filho implementar o seu próprio excluir, seu próprio atualizar. É que eu fiz também o selecionar, né, com predicado, se quiser deixar já passando, tipo, ID igual ID, nome igual nome e tal, essas coisas. Beleza, então aqui eu tenho meu repositório genérico, minha classe genérica implementa o meu repositório e tenho os meus repositórios padrões, né? Onde eu implemento aqui a minha interface de usuário e, por sua vez, eu implemento o meu repositório genérico, né? Tipando o usuário. E aí, como eu não vou fazer nenhum override de nenhum método, eu vou usar os métodos base. O que seriam os métodos base? Implementado hoje, selecionar, inserir e selecionar de novo, né? No caso aqui com o predicado. Bom, basicamente, olha como enxugou minha classe usuário. Se eu fosse deixar da forma antiga, eu ia ter uns 3 métodos aqui, e aí ter que implementar aqui a injeção do contexto desse cara específico, aí eu não ia conseguir trabalhar com transação e tal. Então ia ficar um negócio meio, né, desacoplado aí e tal. O postagem, eu resolvi implementar aí 2 métodos. Então eu tenho na minha interface aqui, né, eu preciso pôr para quem consome enxergar o listar e o excluir. Eu implemento também do repositório genérico, que seria minha base, né? O contexto ele já vem injetado aqui e eu repasso para a base. E eu coloco o meu override. Por quê? Porque se eu não colocar o override, ele vai usar o listar da base. E o listar da base, se não me engano, ele está not implemented, né? Então eu fiz aqui o override, try-catch basicão, põe um logzinho batata aqui para aparecer no terminal. E eu faço aqui o meu await db7 include usuário, né, que eu estou forçando o Entity Framework a incluir também o meu objeto usuário. E faço um to list assim, que vai listar todos no caso, postagens, né, o db7 está tipado, da minha memória. Em algum tipo de exceção, ele dá um log error e retorna uma lista vazia. Fiz também o excluir, mesma coisa, dá um logzinho aqui. Primeiro eu faço um find, né? Depois eu faço um remove. Basicamente seria isso. Bom, com isso, a gente completa aqui a nossa abordagem do Unity of Work casado com uma base genérica, né, e o nosso repositório. Então, lembrando que nossos repositórios herdam dessa base, por sua vez, implementa só o que precisa. Vai ser
vai ser muito difícil você implementar algo porque é tudo comum, exceto em consultas, né, listagem ou selecionar, mas no caso eu também tenho lá com predicado, né? Então, basicamente, as repositórios ficariam mais vazios, menos código, contexto transacional, e com isso a gente tende a ganhar muito com isso. Voltando aqui para o nosso controle, então eu vou executar a nossa aplicação para ver como que a gente vai trabalhar aí com memória e fazendo o testezinho aí da nossa estrutura. Rodando! Vamos lá, galera. Se vocês estiverem curtindo aí o vídeo, curtindo o canal, curtindo a forma como que a gente trabalha e passa o material para vocês aí, dê aquele like esperto, compartilha com um camarada, indica aí na empresa aí para estar acompanhando o nosso canal, dando aquele like esperto. É importante porque acaba trazendo engajamento para a gente produzir cada vez mais conteúdo bacana para vocês aí, sempre buscando aí bibliotecas e padrões aí dentro do universo .NET, beleza? Já carregou aqui. É o nosso Swagger velho de guerra, né? Então a gente tem já o nosso localhost, nosso Code Behind by Rodolfo Fonseca, para vocês já dar aquele like esperto. Olha que bonitão nossas rotas, né? Então sempre usei aqui o nosso controller com o routes montado manualmente. Eu vou inserir um usuário, né? Vou usar minha rota de post para inserir um usuário inicialmente. Dou um try aqui, eu colocar aqui Rodolfo Fonseca. Vou inserir. Ok. Eu inseri o Rodolfo, né? Tá aqui, deu 200, created, né? Que é a resposta padrão também para RESTful. Eu uso esse ID para que eu consiga montar aqui agora uma publicação. Então eu venho aqui no meu usuário, colo aqui, por favor, preciso do seu like. Isso aí, conto com sua colaboração, vou fazer uma postagem. Ok, ele gerou postagem, já trouxe o objeto preenchido aqui no retorno do post, né? Vou fazer mais uma postagem. Agradecer aí o pessoal que chegou até aqui no vídeo, obrigado pelo apoio. Obrigado pelo apoio. Beleza, mais um cara inserido. Lembrando que esse dado está sendo armazenado em memória, uma seção de scoped, né? Então é só para fins de teste mesmo. Bom, já que eu tenho uma postagem, tenho um usuário, vamos buscar aqui agora esse cara aqui que seria um usuário. Olha só que bacana, encontrou aqui o Rodolfo. Vamos buscar todas as postagens presentes na nossa memória. Aí temos duas postagens. Então vocês verem que a mecânica funcionou bacaninha. Olha, a gente pode olhar aqui também os nossos log information, tá vendo que legal? Ó, vem aqui tudo bonitinho aqui no console, né? Deixa eu tirar aqui. Então, só passando rápido pelas APIs aqui, então a gente tem um return ok, né? 200, que é o return de ok, né? A gente tem também aqui o postar que ele retorna aqui um created, né? O 201, também com o objeto, então ele devolve o objeto. Eu tenho aqui também outro created at action, né? E tenho também aqui um outro ok que representa isso. Então, para as ações de post, lembra que a gente tem o commit? Olha que legal, a gente faz todo o processo, né? Se a gente não confirmar essa transação, de fato não vai salvar no anti-framework no banco de dados. Então, a gente tem lá ó, o save change async. E para os métodos de consulta, né? Então tem o selecionar, se eu apertar F12, ele vem aqui para minha base, né? E se eu der um outro Ctrl F12, ele vem para minha classe concreta do repositório genérico. Por quê? Porque ninguém implementa esse cara. Vamos voltar aqui para... Cadê o controller? Controller não se perde. Aqui. Vamos ver a listagem. A listagem, por sua vez, ela vem na postagem repositório. Por quê? Porque eu estou implementando a listagem da minha base. Eu estou sobrescrevendo o método padrão que existe lá. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo que é bacana, foi bem explicativo, foi bem detalhado.
Tá lá no Git, é só baixar, só fazer sua POCzinha, leve aí para o seu trabalho, para a sua faculdade, um projetinho seu da empresa. É uma abordagem legal, principalmente quem trabalha em framework, quer fazer um contexto transacional. Eu sofri bastante com isso para poder fazer transação com anti-framework, a gente acaba migrando aí com Dapper para trabalhar com Transaction Scope. Mas é isso, espero que você tenha curtido e chegou até aqui. O vídeo é um pouco longo, a gente acabou quebrando em 2 etapas aí para poder ajudar vocês aí no processo de aprendizagem. Beleza? Valeu, obrigado, até mais.